Líderes, amém? Eu vou pedir agora para vocês só ficar em posse das canetas. Pode deixar tudo aí no banco. E eu tenho uma ministração de 10 minutinhos. Eu vou dar 12 minutinhos no máximo para vocês, para nós, né? Estarmos recebendo outra ministração. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Leandro, que também aceitou aí o nosso convite com muito carinho, né? Conheço também há anos e falo que ele é um filho. E o Senhor, né, deu uma aliança com a minha casa, uma bênção do Senhor. É professor, teólogo e, né, um servo de Deus aí que tem honrado ao Senhor, né? E a área dele também, né? Além de algumas ferramentas a mais que o Senhor entregou. Louva a Deus também, principalmente, porque é aquilo que nós acabamos de aprender, né? Que o líder, muitas das vezes, ele engole suas dores para poder atender ao chamado do Senhor, né? Perdeu a mamãe dele, mas o céu ganhou. Tem dias, né? E está aí de pé, né? Para a glória de Deus, era ele e a mamãe somente. Mas eu tenho certeza, né? Que nem eu falo para ele, que tem um povo grande que ama ele em Cristo. E com toda certeza, né? Deus está executando uma obra linda na vida desse soldado. Amém? Queria pedir a vocês que vocês se dirigissem lá na mesa, lá atrás, fizesse uma equipe lá, né, de 4 pessoas, tem 4 cadeiras, que depois de um almoço desse, pode ir, pode se levantar e pode sentar lá. Eu só quero pedir para o bispo e a bispa, só a caneta, né? Isso, o bispo e a bispa vai sentar com o Luca e a esposa, né? Os demais façam aí, eu não sei se vai faltar, acho que não vai faltar a mesa. Eu acredito que não. Na minha contagem meia falha, eu acredito que foi certinho. Amém? Vou dar 15 minutinhos, pode deixar um louvorzinho daqui a pouco, tá? Queridos, é assim, se não dá as mesas com 4, pode se juntar com os demais, tá bom? E é algo, esperar vocês se assentar. Nós vamos agora, dar uma viradinha aí na folha, depois de um almoço maravilhoso desse. Você pode ler em voz alta? Descascando o abacaxi, né? É justamente isso. Então, nós vamos agora para a aula prática, tá? Não esquece de 10 a 12 minutinhos. Vamos para a aula prática, vocês vão discutir quanto equipe e liderança. E vou dar um tema aqui que nós podemos olhar e falar, não, mas isso sabemos que acontece. Mas, às vezes, a gente acha que nunca pode acontecer com a gente, quanto igreja, ministério. E isso acontece muito, e vou falar por experiência, né? Do que já vivi, do que já peguei, e situações que chegam para uma liderança, para a igreja e para pastores. Eu gostaria que, em equipe, vocês conversassem, direcionassem quando chegar um problema de pedofilia para você, quando líder resolver o que vocês vão fazer, como é que vocês vão conduzir, direcionar a situação, que coisas cabeludas acontecem dentro de uma igreja. Amém? Então, é algo que, né, não vai valer nota, mas é uma reflexão aí pessoal, necessária. É um dos problemas, né, que ao longo da caminhada pode acontecer, que Deus nunca permita acontecer uma coisa dessa aqui, mas entre outras coisas graves. Então, você tem esse período aí de 10, 12 minutinhos como equipe para escrever, para discutir como que vocês vão fazer isso. Nada novo achei pra
posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Amém? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho
em líderes. Por quê? Porque eu não estou sozinho. Tá difícil descascar o abacaxi aí? Tá estreito o negócio, né? Descascou 3. Tá doce ou tá meio azedo? Como é que tá a situação? Mas é uma direção. Depois no final de tudo a gente vai rever isso. Só uma direção em cima, tá? Nada de que vai levar mais de 5 minutos. Mas, né, que você tenha em mãos e depois no final uma equipe vai falar por todos, tá? Mas pode vir para frente, que a gente já vai estar ouvindo a terceira ministração. Nós vamos aí passar um pouco das 3, com toda certeza, mas tudo para a glória de Deus. Escolhe um líder para responder pela equipe. Amém, queridos? Então nós vamos estar recebendo, né, o evangelista Leandro, e tenho certeza que o Senhor vai continuar falando com os nossos corações. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Graças a Deus. Estou muito feliz. Mais uma vez, né? Estar voltando nesta igreja, revendo os irmãos para a glória do nome de Deus. Queridos, quando a nossa irmã e amiga, pastora Sueli, me fez o convite sobre esta ministração, sobre a liderança dos senhores, dos irmãos, eu fiquei um pouco apreensivo, porque pregar para a liderança não é muito fácil. E pedi para Deus um certo direcionamento no espiritual, para Deus nos orientar, nos guiar como líderes que somos nesses últimos tempos, na igreja de Cristo na terra. E brevemente, queridos, eu quero passar alguns pontos aos amados irmãos, que eu creio que não é nada de novo, nada fora do comum que os irmãos já não tenham ouvido antes. Mas sempre é bom a gente se reciclar e a gente se lembrar, jamais nos esquecer daquilo que é necessário e importante enquanto liderança na igreja de Deus. Eu sei que aqui há vários líderes de vários ministérios, e eu não me apego à ministração de hoje, não me apeguei a um ministério específico, mas aquilo que é no geral em uma liderança. Eu poderia falar sobre métodos administrativos na gestão eclesiástica, poderia falar sobre o crescimento quantitativo da igreja nos últimos tempos.
Eu poderia também falar sobre estratégias ministeriais para cada líder liderar o seu ministério. Mas não vou falar nada disso. Eu vou falar de algo invisível, mas totalmente decisivo na nossa liderança. Esse algo é invisível, mas totalmente decisivo para uma liderança. E a pergunta que eu quero fazer aos amados irmãos é sem resposta, é para reflexão mesmo. Seria: o que sustenta uma liderança hoje em dia? O que sustenta uma igreja hoje em dia? Pare e pensem rapidamente, sem dar resposta nenhuma, só raciocínio mesmo. O que sustenta uma liderança hoje em dia? O que sustenta uma igreja hoje em dia? Será que é o tamanho do templo? Será que é a qualidade do louvor, da adoração? Será que é a eloquência do púlpito? O que poderia sustentar uma igreja hoje em dia? O que poderia sustentar uma liderança hoje em dia? E a resposta, queridos, meditando muito dentro da palavra, com a ajuda do Espírito Santo, é a unidade da liderança. Unidade da liderança. Uma igreja, ela cresce pelo poder do Espírito Santo, mas ela se enfraquece quando há contendas na liderança. Se o inimigo atingir a liderança, ele não precisa mais querer atingir o povo. Então, algo que é invisível, mas totalmente decisivo para nós líderes nos dias de hoje, é a unidade da liderança. Na liderança eclesiástica, numa liderança ministerial, é necessário haver unidade. Eu creio que os irmãos, como líderes, já sabem desta palavra de cor e salteado. Mas eu peço encarecidamente, os que puderem, abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 133, verso 1. Salmo de número 133, verso 1. É um salmo pequeno, curto, de 3 versos, mas totalmente importante, profundo para nós líderes. Salmo de número 133, verso 1. Está até aqui no telão, inclusive, né? Vamos ler o que está escrito. Ó, quão bom é que a igreja cresça. É assim que está escrito? Ó, quão bom é quando vem muita gente de fora nos cultos. É assim que está escrito? Quão bom é quando a gente faz votos, propósitos, sacrifícios e etc. O que o texto diz? Ó, quão bom e quão suave é quando há união. Quando há unidade. Por quê, queridos? Porque crescimento sem unidade é crescimento desordenado, é inchaço. E aí nós caímos num grande perigo, que é termos igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas cheias de pessoas vazias se dá
quando há um crescimento sem unidade, quando há um crescimento desordenado, quando há um inchaço, que não é gordura, não é enchimento, é inchaço, é diferente. No físico, gordura é uma coisa, retenção de líquido é outra. Às vezes não é uma pessoa gorda, é uma pessoa inchada. Espiritualmente falando, isso é válido. Há um crescimento, mas não há um crescimento saudável. Há um crescimento doentio, há um crescimento desordenado. Por quê? Porque há um crescimento sem unidade. Estrutura sem unidade também é fachada. Estrutura sem unidade também é fachada. E ministério sem unidade é palco, é show. Então a unidade, queridos irmãos em Cristo, líderes de hoje, ela é de suma importância. Vamos ver para um outro texto bíblico? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 28 ao 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 30. Olha o que o nosso irmão apóstolo Paulo nos aconselha, pelo poder da palavra de Deus. Olhai, isso é para os líderes daquela época, mas vale para todo líder de hoje em dia. É para os líderes de todas as épocas e em todos os lugares. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Antes de você, líder, olhar para o seu liderado, é necessário e obrigatório que você olhe primeiro para si mesmo. Olhai por vós mesmos, e aí depois também olhai para o rebanho que Deus vos constituiu líderes, para vocês apacentarem aquela que é a igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Hoje militante, mas amanhã triunfante nos céus. Porque eu sei isto. Aqui era profecia, hoje é cumprimento. Naquela época foi profecia, mas hoje infelizmente já é cumprimento. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então a igreja, ela enfrenta dois desafios. Um desafio interno e um outro externo. Qual que é o desafio externo? O diabo, que envia lobos em pele de cordeiro em nosso meio, como infiltrados, para acabar com o propósito que Deus tem sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas. Porque o diabo, ele não vai ficar olhando de braços cruzados para nós, sem querer fazer nada. O diabo não vai ficar olhando para mim, para você, espiritualmente falando, e Deus abençoando, e Deus usando, e Deus prosperando, e ele só olhando sem fazer nada. Isso jamais vai acontecer. O diabo, ele vai querer tentar aprontar alguma coisa.
O diabo, ele vai se levantar contra sim. E ele vai se levantar contra desses dois modos. Ou enviando gente de fora, para acabar com a unidade que há dentro, ou usando pessoas que estão dando brechas dentro, para acabar também com esta mesma unidade. Então, porque nem todos que são da igreja são de Deus. Essa é a realidade. Oxalá se fosse. Que todos que estivessem aqui dentro, todos vão ser salvos, todos são de Deus e todos estão bem. Oxalá se fosse. Mas nós líderes, nós temos cabeça no lugar e pés no chão e não vivemos em utopia. Nós sabemos muito bem que liderar não é fácil. Liderar é pesado. Liderar requer energia, requer disposição, requer força de vontade, requer fé, esperança, espiritualidade, para darmos cabo, para darmos continuidade ao projeto que Deus tem na vida dos seus. E nós cooperando com isso como líderes. Então, o maior perigo de uma igreja não é o mundo lá fora, é uma ruptura interna. É o maior perigo, é o pior perigo para uma igreja. Não é o mundo lá fora, é uma ruptura interna. É uma ruptura nos relacionamentos. Agora eu vou pedir ajuda para o nosso irmão, para a nossa mídia. 2 vídeos rápidos, tá? Um de 2 minutos e outro de 6 minutos. E alguns segundinhos, tá? Bem-vindos ao que vídeo canal é esse? do Arquivo. O vídeo que eu quero que os irmãos assistam é de um noticiário, tá? De uma tragédia que aconteceu em 1940. Faz um tempinho já. Em 1940, lá nos Estados Unidos, é a queda de uma ponte chamada Tacoma Narrows. É a queda dessa ponte. Prestem atenção nas informações que o vídeo vai apresentar, e aí depois os irmãos saberão o porquê desse vídeo. E no vídeo de hoje, iremos narrar a queda da ponte Tacoma Narrows. Um exemplo da importância de se calcular os efeitos da ressonância na construção civil. Localizada no condado de Pierce, em Washington, nos Estados Unidos, a construção da ponte Tacoma iniciou-se em 1938. Foi inaugurada em 1º de julho de 1940. Mas, no dia 7 de novembro de 1940, às 10 horas da manhã, rajadas de vento de cerca de 65 km por hora atingem a ponte, fazendo com que 9 dos segmentos da ponte oscilem numa frequência de 36 ciclos por minuto, causando o efeito de ressonância. Aqui, o professor Farquharson tenta salvar seu cachorrinho que estava no carro sobre a ponte. Mas não foi possível. E pouco depois das 11 horas, a estrutura sucumbiu.
O segundo vídeo. Bom, vamos lá. Em 1940, uma das maiores estruturas que o ser humano já construiu simplesmente se autodestruiu. E de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, achava que era possível. Essa aqui é a história de como e por que isso aconteceu. Olha, a cena é quase surreal. O que a gente está vendo aqui é uma ponte de aço e concreto pesando milhares de toneladas, sabe? E ela tá ondulando como se fosse, sei lá, uma fita de tecido no vento. E era só uma manhã de outono com ventos moderados, nada que, em tese, deveria ameaçar uma estrutura desse tamanho. Essa ondulação, na verdade, não era novidade. Desde que inaugurou, a ponte balançava tanto que ganhou até um apelido, Galloping Gert, algo como Gert galopante. Só que naquele dia, o movimento virou outra coisa. Uma coisa bem mais sinistra. Deixou de ser um galope para cima e para baixo e passou a ser uma torção violenta. E esse foi o resultado. Em questão de horas, o vão central, da que era a terceira maior ponte suspensa do mundo na época, simplesmente se desintegrou. Caiu nas águas geladas do Estreito de Tacoma. Fim. O colapso foi todo filmado e as imagens, claro, chocaram o mundo, mostrando exatamente isso aí, uma ponte se despedaçando. E a pergunta na cabeça de todo mundo era a mesma. É impressionante, né? 4 meses. Uma obra-prima da engenharia moderna, o orgulho do estado de Washington, não durou nem uma estação do ano inteira. Como é que pode uma estrutura que foi projetada para durar um século falhar de um jeito tão espetacular? O que veio depois não foi só uma operação de limpeza, não. Foi um mergulho num dos mistérios de engenharia mais importantes da história. A questão era bem mais complicada do que parecia à primeira vista. A suspeita inicial, óbvio, era o vento. Mas os dados contavam uma história bem diferente e muito mais estranha. Agora, o que é fascinante aqui é a discrepância. A ponte foi projetada, nos cálculos, para aguentar ventos de até 190 km por hora. No dia em que ela caiu, o vento não passou de 67 km por hora. Ou seja, não foi a força bruta do vento que derrubou a ponte, foi outra coisa. Um fenômeno que os engenheiros da época subestimaram. E muito. Para entender a falha, a gente precisa olhar para o projeto. Sabe, na década de 1930, a moda era construir pontes suspensas que fossem longas, estreitas e com uma aparência bem leve. A elegância vinha antes de tudo. E essa aqui é a conclusão do comitê de especialistas que investigou o desastre. A ponte era simplesmente flexível demais. E essa flexibilidade toda veio de uma série de decisões bem específicas do projeto. Vamos analisar isso aqui, uma proporção de 1:72. Isso quer dizer que ela era incrivelmente fina e esbelta. As vigas laterais, que eram sólidas em vez de treliças abertas, acabaram agindo como o perfil de uma asa, interagindo com o vento de um jeito muito perigoso. E os vãos laterais longos só pioravam a instabilidade geral. Resumindo, cada escolha que deixava a ponte mais bonita também a deixava perigosamente instável. E o mais irônico disso tudo é que o problema nem era totalmente novo. Os engenheiros lá do século XIX já sabiam que o vento podia destruir pontes, por isso usavam treliças bem rígidas. Mas, nos anos 30, parece que essa sabedoria se perdeu. Foi trocada por teorias novas que focavam quase que só na força da gravidade, e não na aerodinâmica. Então, se não foi a força bruta do vento, o que foi? A resposta está num fenômeno com um nome um pouco técnico. Flutter aeroelástico. Para simplificar, imagina uma bandeira tremulando no mastro. O vento passa por ela e faz ela vibrar, certo? Agora imagina que cada vibração captura mais energia do vento, o que faz a próxima vibração ser ainda mais forte. Vira um ciclo vicioso, uma ressonância mortal, onde a própria estrutura começa a se alimentar da energia do vento. E essa ilustração ajuda muito a entender o conceito. As vigas laterais sólidas da ponte funcionaram exatamente como uma asa de avião. O vento passando por cima e por baixo criava vórtices, criava diferenças de pressão e isso gerava forças que empurravam o tabuleiro da ponte para cima e para baixo. E num certo ritmo, isso acabou evoluindo para um movimento de torção que se sustentava sozinho. Naquela manhã de 7 de novembro, todas essas falhas de projeto e essas forças ocultas da natureza, bom, elas se encontraram num final catastrófico. O ponto de virada, o gatilho, foi quando uma simples braçadeira de cabo escorregou. Um evento que parece pequeno, mas que quebrou a simetria do movimento.
A oscilação para cima e para baixo parou e foi trocada por uma torção violenta. Era o tal do flutter torsional em força total, o pior cenário possível. A ponte começou a se contorcer sobre o próprio eixo. A torção chegou a incríveis 45 graus. Imagina só, o tabuleiro da ponte subia de um lado enquanto descia do outro, num movimento extremamente violento. Aço e concreto não foram feitos para aguentar esse tipo de estresse. O material simplesmente não aguentou, cedeu, e a estrutura começou a se partir em pedaços. O colapso da Galloping Gertie foi, claro, um desastre, mas também se tornou o que muitos chamam de a falha bem-sucedida mais importante na história da engenharia de pontes. Daquele dia em diante, as coisas mudaram para sempre. Os engenheiros finalmente entenderam que não podiam mais ignorar a aerodinâmica. Testes em túnel de vento, que antes era uma raridade, viraram um procedimento padrão obrigatório para qualquer ponte grande. A era da engenharia como arte deu lugar à engenharia como ciência. E nada ilustra melhor essa lição do que essa comparação aqui. À esquerda, o design fino, elegante, que falhou. À direita, a ponte que foi construída no lugar em 1950. Repara na treliça profunda e aberta. Ela não foi feita para lutar contra o vento, mas para deixar ele passar por ela, neutralizando as forças aerodinâmicas. Então, o ponto central é esse. Da ponte Verrazano Narrows, em Nova York, até a Akashi Kaikyo, no Japão, toda grande ponte suspensa construída depois de 1940 carrega no seu DNA as lições que foram aprendidas com a queda espetacular da Gertie. E, para terminar, fica uma reflexão. Mesmo hoje, mais de 80 anos depois, os especialistas ainda debatem os detalhes exatos que levaram ao colapso. Isso é um bom lembrete de que a ciência é um processo contínuo, de descoberta. A falha da Galloping Gertie não foi só sobre uma ponte, mas sobre os limites do nosso conhecimento e a necessidade de ter humildade diante das forças da natureza. Perceberam, queridos, o que derrubou essa ponte? A Tacoma Narrows? Não foi um furacão, não foi um tsunami, não foi um terremoto, foi uma vibração interna em forma de ressonância. Perceberam que os especialistas da engenharia falaram, a ponte era muito elegante, mas não tinha a aerodinâmica necessária para a questão dos ventos. O grande erro dessa construção da ponte de Tacoma Narrows foi que os engenheiros calcularam tudo, menos os ventos laterais que bateriam na ponte. A ponte ela foi construída para resistir o vento e não deixar o vento passar. E concreto a longo prazo, e um longo prazo curto, em 4 meses se desfez. Os irmãos perceberam as horas anteriores à queda, como que a ponte ficou, parecendo ondas do mar. Concreto puro, ficou praticamente como se fosse papel, como se fosse espuma, como se fosse borracha. E alguém pode dizer, irmão, mas isso daí quer dizer o que para nós líderes, Não foi excesso de peso, não foi sabotagem que a Tacoma Narrows caiu, foi ressonância interna. E para a liderança nos dias de hoje, nós entendemos que uma igreja não colapsa com coisas externas, mas ela se colapsa quando vibrações internas não são resolvidas. Sabe aquela frase? Não vale a pena conversar sobre isso. Depois a gente conversa. Deixa pra lá. É uma ressonância que está guardada. E aí no dia de amanhã, depois a gente conversa. Deixa isso pra lá. Não vale a pena conversar sobre isso. Já tem uma ressonância guardada, agora vem mais uma outra nova. E aí depois, depois a gente conversa. Não vale a pena falar sobre isso. Deixa pra lá. E a longo prazo a gente vai acumulando, de forma silenciosa, vibrações internas não resolvidas.
que a longo prazo nos levarão, infelizmente, ao colapso. A um colapso emocional, a um colapso espiritual, a um colapso psicológico, mental, a um colapso ministerial, por situações pequenas mal resolvidas, que levaram, infelizmente, para um grande transtorno. Qualquer doença maltratada, a tendência é ela matar. Quando você começa a tratar uma doença com medicação, com acompanhamento médico especializado, mas você começa e não termina, a doença que está além dela não sarar, ela vai piorar, vai voltar mais forte depois, e aí nem remédio mais vai adiantar. Então a grande questão, queridos irmãos, é que maturidade muitas das vezes não é um silêncio prolongado. Maturidade muitas das vezes é a gente chegar junto para lavar a roupa suja com quem nós devemos lavar. Maturidade é sermos homens e mulheres de Deus o suficientes para chegarmos no outro e dizer: meu irmão, minha irmã, eu quero morar no céu junto com você. Eu sou filho de Deus, assim também como você. Só que eu não gostei daquilo lá feito por você naquele dia. Eu não gostei daquela piadinha, eu não gostei daquela brincadeira, eu não gostei da sua expressão, eu não gostei do jeito que você falou, eu não gostei daquilo que você falou. Ah, mas é bobeira. Cuidado, deixa para lá, não vale a pena conversar sobre. Depois a gente conversa. Ressonâncias internas, vibrações internas, que colapsam até a maior obra da engenharia moderna. E no espiritual não é diferente. Um cupim, quando ele come madeira, quando a gente vai ver o dano, a madeira já está oca. Quando o dano aparece, já está oco, não tem mais o que fazer. Porque o cupim, ele não acaba com uma casa de madeira no primeiro dia. Não é em um dia. É um trabalho lento, devagar, demorado, mas gradual, progressivo aos poucos. E ele vai comendo, e vai comendo, e vai comendo. Quando você vê a serragem, quando você vê o buraco, por dentro, já está oco, já está tudo apodrecido. Muitas das vezes no espiritual é isso. Quando a gente vê o dano, infelizmente, na liderança, já está apodrecido. Algo que poderia ser evitado, remediado, mas infelizmente pagaram para ver. É um alerta, queridos. É um alerta. Se nós voltarmos para o Salmo de número 133, no verso 2 em diante, a gente vai ver que o óleo, ele desce na cabeça e chega até a barba de Arão. E ele continua descendo até as vestes. Ou seja, começa pela cabeça, derrama-se pela barba e atinge até a orla, a ponta das vestes lá embaixo. Se a cabeça estiver desalinhada com o corpo, o óleo até desce na cabeça, mas não chega no corpo. Passa reto. Imagine assim, né? Aí o óleo derrama aqui a cabeça, onde o óleo vai cair? Aqui, ó. Mas se a cabeça estiver alinhada com o corpo, o óleo desce na cabeça, molha a barba, desce nas vestes e atinge até a orla das vestes, até lá embaixo. Então uma cabeça desalinhada com o corpo faz com que a unção passe batida, passa reta, e não atinja ninguém e não dá o efeito necessário. A liderança, ela tem que estar alinhada ao corpo, e unidade não é você
pensar igual em tudo, com todos, em todo tempo. Não, unidade não é todo mundo pensar igual. Vamos pensar igual em tudo. Vamos pensar igual em todo tempo. Vamos pensar igual sobre tudo. Não, isso não é unidade. Unidade é proteger o propósito de Deus para a nossa vida, que vale como bem maior e bem comum. Não é o meu ego, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu prefiro, é o bem comum, o que vale para todos nós, como nós seremos beneficiados, como nós seremos favorecidos, como nós ganharemos, como nós seremos salvos, como nós seremos abençoados, como nós sairemos vitoriosos em Cristo. Nós, o bem comum e o bem maior. Quer saber? Nem para mim e nem para você, mas para todo mundo junto. Isso é unidade. Unidade não é automática. A unidade, ela é desejada, ela é cultivada e ela é defendida. Nenhuma unidade é automática. Vamos dormir de um jeito e acordar do outro. Não existe isso. Toda unidade, ela tem que ser desejada. Eu desejo estar alinhada ao meu líder. Eu desejo vestir a camisa do ministério. Eu desejo andar de mãos dadas com você rumo aos céus na obra de Deus. Eu desejo. A pessoa tem que querer, tem que fazer por onde, tem que lutar. A unidade, ela é desejada. A unidade também, ela é cultivada, como um cultivo, como uma planta regada, criada, podada. A unidade, ela é cultivada. A gente tem que cultivar a unidade, deixar o nosso eu de lado, deixar os nossos gostos e preferências de lado, e se colocar no lugar do outro, e contemplar o outro, o nosso semelhante, o nosso próximo. E como que a gente faz isso? Abatendo o nosso orgulho. Porque quem consegue abater o próprio orgulho, defenderá essa unidade. Eu não aceito ouvir fofoca de ninguém. Eu não aceito ser fofoqueiro, falar dos outros ou ficar ouvindo falar dos outros. Não. A minha igreja, a minha casa é lugar de oração, é lugar de bênção, é lugar de paz. E aqui não entra fofoqueiro. Eu não aceito fofoca, disse-me disse, divisão, contenda. Se você quiser, vamos orar pela pessoa, mas eu não vou ficar ouvindo você ficar falando de A, de B, de C. Eu não tenho nada a ver com isso. Chegue na pessoa e resolva. Maturidade espiritual que líder tem que ter. Que líder tem que ter. Porque o disse-me disse leva à divisão, e a divisão leva à contenda, e a contenda fragmenta a liderança. Lembra da ponte? A contenda fragmenta a liderança. Mas quando a unidade é guardada, a bênção é ordenada. Quando a unidade é guardada, a bênção é ordenada. Vamos ver no Salmo de número 133 de novo? Só que agora o 3. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quando há unidade, a bênção não é algo acidental, por acaso, do nada, sem motivo. Não. Quando há unidade,
A bênção é ordenança, é decreto, é sentença da parte de Deus. Quando existe unidade na liderança, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A liderança vai ter problema? Vai. A liderança vai ter dificuldade? Vai. A liderança vai ter luta? Vai. Não é solução dos problemas, não é isenção de problemas. É mesmo nos desentendimentos, nas discordâncias, a bênção de Deus sendo presente. A vida de Deus sendo presente. Uma pergunta pessoal para nós mesmos: eu estou cooperando ou estou competindo? Será que eu fico feliz quando o outro ministério cresce? O meu silêncio é prudência ou é ressentimento? Será que existe algo que eu tenho que confessar? Será que tem alguém que eu preciso perdoar? Perguntas que nós líderes temos que fazer para nós mesmos. Será que tem alguém que eu preciso chegar junto e dizer: irmão, já faz um tempinho que eu tenho algo aqui contra você, e eu não tenho coragem não, mas depois desse sábado, desde as 9 da manhã, olha, eu quero me acertar com você. Uma coisa boba, nada a ver. Eu parando para pensar, agora eu vejo como bobo eu fui. Mas eu quero morar no céu junto com você. É que nós estamos servindo o mesmo Deus, e eu preciso resolver isso com você, porque a minha bênção vai depender desse nosso relacionamento. Você me perdoa? Você me perdoa? Porque no sermão da montanha de Cristo Jesus, em Mateus capítulo 6, não é quem fez que pede perdão, é justamente quem não fez. Se quando trouxeres a tua oferta, te lembrares que o teu irmão tem algo contra você, não oferte ainda, deixa a tua oferta no canto, vai ter com teu irmão e acerte as contas com ele, depois volta e termina de ofertar a tua oferta, e Deus, que vê você em secreto, te recompensará publicamente. Quantos pecados a gente já não pecou contra Deus? Será que você saberia me responder a quantidade exata? Desde quando você se conhece por gente, desde quando você veio para a igreja, até agora, até hoje, quantas vezes você já pecou contra Deus? A quantidade exata, você saberia me dar o número? Deus é aquele que poderia não nos perdoar, e se Ele não nos perdoasse, Ele estaria no seu direito, porque Deus é santo e nós somos pecadores e não merecemos nada de bom vindo de Deus. Deus não é obrigado a perdoar ninguém. Deus é o único que pode olhar para mim e para você e dizer: eu não te perdoo. Não, eu não vou te perdoar. E se Ele fizer isso, está tudo certo. Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Ele está no seu direito. Sabe por quê? Porque a gente peca e não para de pecar. E Deus tem que ficar perdoando todos os nossos pecados? Então Ele poderia não nos perdoar, mas a Bíblia diz, o proverbista fala, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus, Ele perdoa os pecados nossos. E quem somos nós para não perdoar o pecado do próximo? Sendo que coisa pior a gente já fez contra Deus, e Deus nos perdoou. E qualquer coisa que alguém já fez contra nós, sempre será menor do que a gente já fez contra Deus.
E Deus, que poderia não nos perdoar, nos perdoa. E quem somos nós para não perdoar? A oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Em outras palavras, Deus me trata como eu trato os outros. Faça comigo, Deus, o que eu ando fazendo com os outros. Perdoa as minhas dívidas, Deus, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. O perdão é o remédio para toda doença da contenda, para toda doença do disse-me-disse, para toda doença da divisão, para toda doença da soberba, do orgulho. O perdão, ele vale na comunicação. Suspeitas, mal-entendidos, suposições, conversas paralelas. O perdão protege a unidade, a transparência traz a unidade. O perdão também, ele luta contra o ego, comparações, necessidade de reconhecimento, sensibilidade exagerada. Não me rela, não me toca, mimimi. Sensibilidade exagerada, necessidade de reconhecimento. Alguém tem que me aprovar, alguém tem que curtir, alguém tem que compartilhar, alguém tem que dar like, alguém tem que me elogiar, alguém tem que bater palmas, alguém tem que falar que fui eu. Necessidade de reconhecimento ou comparações. Mas ele prega melhor, mas ela ora melhor, mas eles cantam, louvam, adoram melhor. Mas Deus não está procurando melhores. Deus está procurando um espírito quebrantado e contrito, que o louve e o adore na beleza da sua santidade, em verdade e em espírito. O perdão também alivia o cansaço. Líderes exaustos, que perdem o senso de discernimento aos poucos. Líderes que tomam mais decisões emocionais do que racionais, colocam a emoção na frente da razão. Líderes que mais reagem do que refletem. O perdão areja, refresca, alivia, refrigera o nosso senso de discernimento, a nossa reflexão, a nossa racionalidade. Cuidem de vocês mesmos. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos, líderes. Porque uma divisão não começa no púlpito. Uma divisão não começa dentro da igreja. Uma divisão começa no coração. Então a mensagem do apóstolo Paulo é: cuidem de vocês mesmos. Ou como o próprio Paulo fala lá em Efésios 6:12, que não temos que lutar contra carne e sangue. O nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso irmão, não é o nosso adversário, não é o nosso inimigo. Nós temos 7 inimigos, sabiam? É muita coisa, hein? Nós temos que lutar contra 7. Irmão, é tudo isso? É. Principado, potestade, príncipe das trevas, hoste maligna, o mundo, o diabo e a sua carne. 7. Tá pouco ou quer mais? 7 inimigos. E às vezes você tem que lutar de uma vez. Não é um depois do outro. Às vezes é tudo junto. 7. Tá pouco ou você quer mais? Tem gente que ainda acha pouco, sabia?
Porque ainda acha o oitavo que não existe, que é o nosso irmão, que é o nosso próximo, que é a carne e o sangue. Tem gente que acha pouco ainda. Não, certo, está pouco, eu quero mais. Eu quero mais inimigos, eu quero lutar mais. E ainda acha um oitavo que não existe. Não, não. A nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra o diabo. E a gente vence o diabo através da unidade. Unidade. Essa é a palavra tema dessa ministração. Unidade. Não é pensar igual, em todo tempo, com todo mundo, sobre tudo. Não. É protegermos a unidade. É protegermos o amor uns para com os outros. Porque no Evangelho de João, Jesus falou: conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é falando em língua, não é carregando a Bíblia, não é indo para a igreja, não é tendo credencial ministerial, não é andando de social, ou o que quer que seja, não é cantando bonito, pregando bonito, não. Reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem é de fora vai bater os olhos aqui dentro e reconhecerão que vocês são igreja, se vocês se amarem. E o amor, 1 Coríntios 13, o amor suporta, o amor tudo suporta, o amor não falha, o amor espera, o amor alcança. O amor não tem interesses próprios, não se ensoberbece, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo crê, acredita. E que isso, irmãos, não seja teoria, mas seja a prática da liderança. Será que existe algo desalinhado? Alinhe hoje. Tem algo desalinhado? Alinhe hoje. Será que existe alguém que eu preciso procurar? Procure hoje. Será que existe algo que precisa morrer no meu coração? Que morra hoje. Não é daqui a pouco, não é amanhã, é hoje. Se tem algo que tem que morrer dentro de mim, que morra hoje. Se tem alguém que eu preciso procurar para conversar, que eu procure hoje. E se tiver algo desalinhado, que eu venha alinhar hoje. E eu termino no Salmo 133 de novo. Que Deus possa olhar para esta igreja, que Deus possa olhar para os senhores líderes lá do céu, e que Deus venha dizer para os anjos: ali a unidade, ali a maturidade, ali a honra, é ali que eu ordeno a minha bênção. Tem igrejas corrompidas, tem igreja que só são nome, só tem nome de igreja, Jesus do lado de fora, mas ali eu ordeno a minha bênção, ali eu ainda estou presente, ali o inimigo treme, porque a liderança se une. Que Deus possa dar testemunho, líderes, de nós, neste sábado, do dia de hoje, nesta tarde maravilhosa, para a glória de Deus. Que Deus possa olhar para mim, para você, líder, e dizer: tem gente que se vende, tem gente comprada, tem gente falsa,
Tem gente hipócrita, tem gente mentirosa, que se esconde atrás da Bíblia, que só tem nome de cristão, mas ali eu ordeno a bênção, ali a vida e vida com abundância. Porque uma liderança unida se torna inabalável. Unidade. Lembrem da ponte Tacoma Narrows. Não foi um furacão que derrubou ela. Não foi excesso de peso. Não foi sabotagem. Não foi terremoto. Não foi maremoto. Vento de 60 quilômetros lá nos Estados Unidos, no condado que aconteceu em Tacoma, é pouco, não é nada. O que é um vento de 60 quilômetros? Lá já estão acostumados. Mas era uma ponte que ela não foi criada para resistir. Ela foi criada para ser bonita, para ser elegante. Uma grande obra falha da engenharia, que gastou bilhões de dólares jogados fora. Por quê? Porque priorizaram a elegância do que a estrutura. Porque priorizaram a imagem do que a unidade. Pode vir o que vier, líderes, mas se nós tivermos unidade, nada nos separará. O inimigo vai ter que tremer, vai ter que pegar o que é dele e bater em retirada, vai ter que sair fora e olhar para o corpo de obreiros, e olhar para a liderança e dizer: aqui eu não tenho vez. Eu tento inseminar, eu tento contaminar, eu tento usar as brechas, eu tento usar a legalidade, eu tento fermentar, eu tento jogar um contra o outro, para um ficar de cara feia para o outro, emburrado com o outro, não dar paz para o outro, não olhar para o outro, não conversar com o outro, não estar junto com o outro. Mas eu não consigo. Quanto eu mais tento, mais unidos eles ficam, mais unidos eles estão. Eu tento, mas eu não consigo. Eu sempre sou derrotado, eu sempre caio por terra, porque naquela igreja, lá no Itaparque, lá na avenida, com aquela liderança, há unidade. Eu quero fazer um ato profético agora, e essa foi a mensagem minha. Eu vou pedir aos irmãos, com a permissão do bispo Jair, da bispa Teresa, fiquem de pé. Vocês são líderes, né? São. Não dá para fugir do chamado, não dá para se esconder do que Deus tem na nossa vida. Aqui há líderes de ministérios diferentes, creio eu, né? Acho que todos aqui não são do mesmo ministério, né? Tem líder que lidera uma coisa, outro que lidera outra. Eu creio assim, né? Que aqui tem vários líderes. Eu não os conheço. Então só vou fazer a proposta e vocês mesmos se organizam, porque eu não conheço vocês. Eu não sei quantos ministérios estão aqui presentes. Mas eu quero fazer um ato profético de unidade. De unidade. Você, líder, pegue um outro líder de um outro departamento e ore por ele. E eu quero orar por todos vocês. Um líder orando para um outro departamento, para o outro líder do outro departamento. Pega aí, se junta. Se tiver, eu sei que não é tantos departamentos assim, mas se tiver mais de um, não tem problema. Melhor ainda, é mais gente orando para uma pessoa só, não tem problema. Líderes se unem com os líderes de outro departamento. Se juntem e orem por esse líder. Você não vai orar para os seus liderados. Você não vai orar para o seu ministério pessoal, para o ministério que Deus lhe confiou. Não, você vai orar para esse líder. Você vai orar pelo departamento dele, pelo ministério dele. Um líder orando pelo outro do outro departamento. Ore aí agora. E eu quero orar com vocês todos, amém? Ore, pode orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos neste ato profético, nesta tarde de sábado, aqui no templo da restauração El Shaddai,
porque cremos, Senhor, que o Senhor está presente, o Senhor está aqui desde hoje de manhã. O Senhor está neste projeto desta liderança, da ministração com a liderança desta igreja, deste ministério. Senhor Deus, abençoa o corpo de obreiros. Abençoa, Senhor, este departamento eclesiástico, este departamento ministerial. Derrama, Senhor, mais amor. Derrama, Senhor, mais compreensão. Derrama, Senhor, mais atenção. Derrama sensibilidade espiritual. Vai derramando, meu Deus, meu Pai, mais união, mais comunhão, mais amor de um para com o outro. Meu Deus, meu Pai, que haja liberação de perdão, que haja superação de desentendimentos, superação de confusões, superação de brigas, superação de discussões. Meu Deus, meu Pai, que todo disse-me-disse caia por terra, que toda divisão caia por terra, que todo leve trás caia por terra, que toda contenda caia por terra. Senhor Deus, entra com providência, intervindo nesta situação adversa. Reverte toda e qualquer situação adversa. E abençoe esta liderança. Que a bênção do Senhor venha repousar, venha se manter, venha se realizar neste líder, nesta líder, neste departamento aqui representado por este líder, por esta líder. Meu Deus, meu Pai, que haja conexões e não desconexões, que haja compreensão, que haja entendimento, que haja mais diálogo, que haja sinceridade, que haja verdade, que haja relacionamento saudável, relacionamento espiritual, relacionamento abençoado. Senhor Deus, não seja eu, não seja o bispo Jair, também não seja a bispa Teresa, mas o Senhor nesta igreja, o Senhor nesta liderança, o Senhor neste grupo de hoje, nos que vieram aqui agora, desde hoje de manhã, aqui no templo da restauração El Shaddai, que o Senhor, é só o Senhor, vem estar presente na vida, no ministério de cada líder. Que cada líder venha refletir mais e reagir menos. Que cada líder tenha mais decisões racionais do que decisões emocionais. Que cada líder venha agir mais pela razão do que pela emoção. Que cada líder não seja carnal, mas sim espiritual, colocando a obra, colocando a igreja na frente, como prioridade, mais compromisso, mais responsabilidade, para a glória do teu bendito nome, Senhor. Deus, que a tua bênção venha repousar nesta liderança, que veio para este trabalho hoje. Que as tuas bênçãos venham repousar sobre esta liderança. Uma liderança que protege a unidade. Uma liderança que mesmo sob ataque do inimigo não cede, não expõe a igreja, não expõe o próximo, não tem prazer em escândalo, não tem prazer em fofoca, não tem prazer em falar mal do outro, não tem prazer quando o outro cai, quando o outro tropeça. Meu Deus, meu Pai, que essa liderança seja cada vez mais forte, cada vez mais unida, cada vez mais saudável. Porque lobos virão, homens maus se levantarão em nosso meio. Mas que cada um venha cuidar do outro, mas que cada um também venha cuidar de si mesmo. Senhor, abençoa o bispo Jair, a bispa Teresa, os cabeças deste ministério do templo da restauração El Shaddai.
Abençoa, Senhor Deus, quem toca, quem prega, quem ensina, quem canta, quem louva, quem adora, quem está na porta, quem está na sonoplastia. Abençoa, abençoe quem rege, quem dirige, quem discipula. Abençoa, Senhor, abençoa cada culto, abençoa cada trabalho, cada festividade, cada congresso. Ah, Senhor, abençoa, 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 Senhor Deus. Que a tua unção, a unção que desce pela cabeça de Arão e molha a sua barba e derrama-se até a orla das suas vestes, que a unção araônica da bênção sacerdotal, apostólica, venha repousar sobre esta igreja, sobre estes ministérios. Ah, Deus, que verdadeiramente o que está escrito lá em Números 6 aconteça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor teu Deus levante o seu rosto e te dê a paz. Que venha haver paz, que venha haver perdão, que venha haver união. Que toda divisão, toda contenda, todo disse-me-disse, toda fofoca, toda inveja, todo ciúme, caiam por terra agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que esta liderança, que o templo da restauração é El Shaddai, vem estar mais unido do que nunca, para a glória do teu bendito nome. Que sejam corações purificados nesta tarde, corações limpos, corações leves, sem ira, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. Ah, sem orgulho, sem soberba, sem eu, sem inveja, sem ciúmes. Que a liderança, que as lideranças, que estes ministérios sejam cada vez mais unidos. Que um ao outro venha se ajudar e dizer ao próximo: esforça-te, esforça-te. Que seja um crescimento com unidade, que haja estrutura com unidade, que seja um ministério com unidade, ministérios com unidade. Que a bênção do Salmo 133 venha repousar sobre o templo da restauração El Shaddai, sobre esses líderes. Pai, honre, abençoe, recompense esse ato profético, nesta hora, nesta oração, nessa intercessão, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia, aleluia. Oh glória, louvado e adorado seja o Senhor dos exércitos, toda a honra e glória sejam dadas a Deus. Aleluia, aleluia. Um tapa na cara do diabo, aleluia, aleluia. Porque aqui há remanescentes, porque ainda há esperança, porque nem tudo está perdido. Porque mesmo você cansado, mesmo você cansada, Deus é a tua fortaleza, Deus é o teu refúgio, Deus é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Líder, não abaixa a guarda, líder, não abaixa a cabeça. Líder, tenha maturidade para não deixar nada descer para o coração, para não levar para o lado pessoal. Tenha maturidade de separar as coisas, de entender as diferenças, de entender o outro, de entender o teu próximo, de entender o teu semelhante. Entenda que a tua bênção depende da tua comunhão com o próximo, depende da unidade da igreja. Se o teu próximo como corpo, como
como membro não estiver bem, você também não estará bem. A igreja não vai para frente, Deus não vai abençoar, só vai ter promessa, mas nenhum cumprimento. Necessário é a unidade. Necessário é mais unidade, mais união, mais amor, mais comunhão cada vez mais. Sabe Gálatas 5:22? As características do fruto do Espírito? Aí no versículo 23 diz assim: contra estas coisas não há lei. Em outras palavras, quanto mais melhor. Já está bom, mas dá para melhorar. Sempre dá margem para melhora a obra de Deus. Quanto mais, melhor. Quanto mais união, mais comunhão, melhor. O coração fica mais limpo, o clima fica mais leve, nos tornamos mais espirituais e Deus se manifesta mais nos cultos. Unidade, igreja, unidade, líderes. Me perdoe que eu não sou tão eloquente, tenho alguns erros de português, de fala, não tenho uma dicção muito boa. É algo simples, como eu falei, nada de novo, nada de, nossa, nunca ninguém falou isso. É a primeira vez que eu estou ouvindo, nada disso. Algo simples, direto ao teu coração, ao meu, porque a palavra começa para quem prega, termina para quem ouve. Pela misericórdia também sou líder. Somos líderes, estamos em boa companhia hoje. Que venhamos nos ajudar cada vez mais. Deus os abençoe, Bispo Jair, Bispa Tereza. Deus abençoe, Pastora Sueli. Obrigado pelo convite a mim mais uma vez, né? Mais uma vez aqui nesta igreja. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus e agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Meus irmãos, estou até passada mole. Coisa linda do Senhor, né? O que diremos ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. E olhar o rostinho de vocês por mim, a gente arrotando. Feijoada é gostoso, né? Falar a nossa língua é tudo de bom, né? Sem julgamento, na essência da Bíblia. E ó, o Senhor fluindo em nós. Amém? Eu ia ler com vocês, mas eu vou deixar com uma reflexão descascando o abacaxi, tá bom? Para a gente terminar com alegria, né? Depois eu vou passar para o bispo. Tenho certeza que cada um de vocês, quanto líderes, responderam de forma correta, tenho certeza disso. Mas fica aqui um direcionamento bíblico, que tudo que for fazer, façam com muita calma, quando tiver que descascar os abacaxi, e lembrando sempre que existe uma hierarquia espiritual. Aquilo que como líder eu não consegui resolver, e esse caso que nós abordamos é algo muito difícil. Nós temos que recorrer às autoridades espirituais. Nada de chegar antes, nada de dizer antes, nada de tomar decisão antes. Recorra às autoridades espirituais, porque isso envolve o nome do ministério, o nome dos bispos, pastores que respondem pela igreja. Então existe também um firmamento e um fundamento, né, da parte humana, física, porque a igreja aos olhos do mundo é uma empresa funcionando, nós sabemos disso. Aqui é comunhão, mas do lado de fora é uma empresa funcionando. Então lá fora vão olhar vocês e eu como número, né? E se tiver o BO, não vão olhar de outra forma. Então sabedoria na hora de descascar os abacaxi, né? Guarde isso e tenha a hierarquia da igreja para poder ajudar a solucionar, resolver esses pequenos probleminha, né, que surgem na nossa caminhada. Amém? Glória a Deus pela vida do evangelista Leandro. A gente ficaria aqui um tempo mais, né? Porque a gente se sente num pedacinho do céu aqui hoje, né? Mas temos aí o nosso compromisso, tenho certeza que o Senhor nos abençoou, que o Senhor recebeu o nosso coração, a nossa humildade, né? Como o evangelista falou, tudo muito simples, porque o evangelho é isso, né? Então nós estamos aqui para promover grandes eventos, e está longe de ser um evento, é uma necessidade que nós temos na nossa vida, né? Antes de passar para o bispo rapidinho, você está em posse de uma bexiga aí, né? Que foi tudo bem corrido, mas vocês estão em posse aí de uma bexiga. Deixa eu dar uma para o evangelista também, e eu vou ficar com uma, né?
e na nossa ministração de temperamento, identificando aí quem é que eu sou, né? Depois de uma ministração dessa, toda a raiva, toda a ira, todo o cão do inferno, capiroto, seja como for, já saiu do caminho, então a gente já está leve, né? Então a gente vai soprar essa bexiga aí, representando aquilo que nós somos, né? É só uma dinâmica rapidinho, que nós somos interiormente, e deixa ela estourar, extravasa, solta a adrenalina, dá-se um desespero na hora de estourar, mas o medinho vai embora. Então a gente vai aprender a estourar a bexiga daqui para frente. Na hora dos BO, descascar os abacaxi, ó, tenha sempre uma bexiga em mão para a gente poder, né, assoprar. Então a gente vai no 3. A gente vai no 3, vamos ver a eloquência da força aí, né? Vamos lá encher todo mundo junto. Vamos lá, todo mundo junto? Aqui, ó, peraí, deixa eu dar uma para as irmãs ali também. Venha cá. Era aí, minhas bênçãos. Bora lá testar o temperamento, como é que tá lá em casa, como é que tá na vida, tem aí? Ô glória, pegou todo mundo? Jesus nos guarde, Senhor, nunca estourar uma bexiga foi tão difícil, né? Mas essa aqui vai ser, amém? No 3, 1, 2, 3. Ô glória, foi aí, vai. Ui, tô assustado, esforça-te e tem de bom ânimo. Na bexiga pode. Evangelista não almoçou hoje com a gente, por isso que ele está assim. Glória a Deus. Aleluia. Nunca foi tão difícil estourar uma bexiga, né? Jesus amado, me guarde. Amém, meus queridos. Quero passar para o bispo, que Deus continue nos capacitando, nos abençoando. Amém, queridos. Irmãos, um momentinho. Preste atenção no nome da igreja, Ministério Templo da Restauração El Shaddai. Quando você olha de trás para frente, ele vai estar assim, ó: o Todo-Poderoso restaurará o templo, e o templo somos nós. Deus restaurou o templo no dia de hoje. Deus restaurou o templo no dia de hoje. Só para vocês entenderem que chegou no limite. Eu vou explicar o porquê. Deus enviou desde o início do ministério, já vai fazer 12 anos de ministério. Deus trouxe muitas pessoas capacitadas sobre esse lugar, homens e mulheres capacitados, que era para ajudar, que era para auxiliar, mas Deus não se agradou e assoprou. Isso foi desde o início do templo. O diabo trabalhou de todas as formas para destruir esse ministério, porque Deus sabia, o diabo sabia o que Deus tinha para fazer através desse ministério. E Deus foi assoprando, foi enviando, foi tirando, foi soprando. Até que chegou um dia, eu falei: meu Deus, o que vai acontecer com a igreja? O Senhor trouxe tantas pessoas capacitadas sobre esse lugar e não sobrou ninguém. Um dia, num culto de quarta-feira, Deus falou comigo assim: eu trouxe muitas pessoas capacitadas sobre esse lugar, mas não quiseram aderir àquilo que eu coloquei em teu coração. E Deus falou assim para mim: chega, estou dando um basta. Vou eu levantar agora os que estão nos assentos, aqueles que ninguém dão nada, E o que vocês estão vendo hoje? Eu vejo
Quando eu olho para a vida do Rogério, aqueles que não davam nada, Deus colocou lá em cima. Olha a vida do Lucas, olha a vida do Felipe, olha a vida da Larissa, olha a vida do Johnny, a vida do Misael, a vida da Karine. Olha só, as vidas, o Rafael e outros que até então estão aqui. Quando eu olho para a vida da Liliane, a vida do esposo dele, tímidos, ninguém dava nada. Olha o que Deus fez na vida deles. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Vocês são os escolhidos, o separado que Deus tratou, vai continuar tratando para receber aqueles que vão vir de fora, para que nós possamos ajudá-los. Vocês são os escolhidos e os separados de Deus. Tome posse disso, querido, em nome de Jesus, amém? O que Deus fez aqui nesse lugar, nessa tarde, durante esse dia, foi coisas lindas, querido. Lembra quando Deus falou, chega do leitinho, daqui para frente é comida pesada, é feijoada. E hoje nós recebemos uma feijoada sobre esse lugar, e estamos saindo daqui cheio, renovado, pela glória do Senhor Jesus, amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer o evangelista, que Deus continue te usando grandemente, seja abraçado em nome de Jesus. Também a missionária, que Deus possa continuar abençoando grandemente. Eu quero dizer uma coisa, não vai ficar só nessa, vocês vão voltar para ministrar aqui, eu vou convidá-los para ministrar, separar um domingo para cada um de vocês, em nome de Jesus, porque foram bênção para as nossas vidas, amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Já orou, o pastor já orou, estenda suas mãos, queridos, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje, para todo sempre, e todos digam, se Deus é por nós, a vitória é nossa em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.